A nossa população está envelhecendo. Isso não é novidade para ninguém. Mas a questão é, como é que a gente vai cuidar bem de todo mundo? A demanda por cuidadores qualificados só aumenta e parece que nunca tem gente o suficiente. Agora, e se a solução para isso viesse de um lugar que ninguém espera? E se um videogame pudesse treinar a gente para uma das tarefas mais humanas que existem? Olha só esse número, 30,2 milhões. Essa era a população de idosos no Brasil em 2017. E o que realmente impressiona é a velocidade com que esse número cresceu. Em apenas 5 anos foram quase 5 milhões de pessoas a mais. É uma tendência que acontece no mundo todo. Ou seja, a necessidade de cuidado está simplesmente explodindo. E isso leva a gente direta para a pergunta central. Porque com o envelhecimento vem outras complicações, né? Doenças, acidentes e de repente alguém passa a precisar de ajuda para tarefas básicas do dia a dia. O grande desafio que a gente enfrenta é como é que vamos preparar um número suficiente de pessoas para essa função tão, mas tão vital. E não ter uma boa resposta para isso é um risco altíssimo. Alguns estudos mostram um dado preocupante. Mais de 80% dos cuidadores no Brasil são informais. Sabe o que isso significa? São familiares, amigos, gente sem um treinamento formal. E essa falta de preparo pode não só machucar o idoso, mas também causa um desgaste físico e emocional gigantesco em quem cuida. Ok, então, no meio desse cenário todo, que é bem complexo, surge uma ferramenta inovadora. Os videogames. Mas calma, não para entretenimento, e sim como uma plataforma poderosa de treinamento. O conceito por trás disso é o de jogo sério. Basicamente, são aplicativos que pegam toda a parte legal e interativa dos games para ensinar alguma coisa, para simular ambientes da vida real e para treinar a gente a tomar decisões importantes. E aqui está a diferença fundamental no propósito de cada um. Enquanto um jogo normal quer que a pessoa se divirta, um jogo sério foca em resultados práticos. O objetivo não é só fazer mais pontos, mas sim sair dali com um conhecimento que pode, sei lá, salvar uma vida ou melhorar muito a qualidade do cuidado de alguém. E essa ideia não é só teoria não, já está acontecendo. O Odonto Quiz, por exemplo, transforma o estudo de próteses dentárias, que pode ser uma coisa bem maçante, num desafio interativo para estudantes de odontologia. Isso só mostra como o conceito funciona em várias áreas da saúde. Tem também o Cuidando Bem, outro exemplo. É um jogo educativo que cria cenários para ensinar protocolos de segurança do paciente. Ele vira um espaço virtual seguro para os futuros profissionais de enfermagem aprenderem a lidar com situações críticas antes mesmo de pisar no hospital. Então, vendo o sucesso desses jogos, um pessoal do Instituto Federal do Ceará decidiu usar a mesma ideia para encarar de frente a crise dos cuidadores. Eles criaram uma solução específica para esse desafio. Esse é o Cuidadoso. A missão dele é muito clara: usar a tecnologia dos jogos para oferecer um treinamento acessível e de qualidade, tanto para profissionais da área quanto para os familiares que acabam assumindo essa função sem preparo nenhum. E o que faz esse jogo ser tão importante são as habilidades práticas que ele ensina. A gente está falando de conhecimento essencial para o dia a dia. Desde como agir numa emergência, como uma crise de hipoglicemia, até cuidados básicos de higiene. E o mais fundamental, ele também ensina uma coisa que muita gente esquece, que é como o próprio cuidador pode cuidar da sua saúde física e mental. Mas na prática, como é que uma pessoa aprende a cuidar de outra através de um aplicativo de celular? Vamos dar uma olhada na mecânica do jogo. A arquitetura dele se baseia em 3 pilares. Primeiro, o treinamento, que é onde o conteúdo é apresentado. Segundo, a avaliação, para medir o que foi aprendido. E aqui vem a parte mais inovadora, a bonificação. A ideia é criar um caminho para que os cuidadores que se saem bem no jogo recebam indicações ou bônus. É transformar o aprendizado numa oportunidade real. O jogo oferece 2 experiências bem diferentes. O modo treinamento funciona como uma sala de aula virtual focado em aprender com o quiz guiado. Já o modo livre transforma o aprendizado num desafio dinâmico. A pessoa controla um personagem, desvia de obstáculos e, de repente, surgem perguntas surpresa para testar o conhecimento sob pressão. No fim das contas, toda essa tecnologia serve a um propósito muito humano. E essa citação do Guia Prático do Cuidador resume perfeitamente a filosofia do jogo. O objetivo é capacitar o cuidador, para que ele possa, por sua vez, incentivar a autonomia e a dignidade de quem ele cuida. Agora, vamos dar um passo para trás e pensar nas implicações maiores de uma abordagem como essa. O potencial aqui é imenso. Ferramentas como o Cuidadoso podem levar treinamento de qualidade para milhões de pessoas, de um jeito padronizado e com um custo muito baixo. Elas criam um ambiente seguro para aprender e errar, o que é impossível no mundo real. É uma forma de democratizar o conhecimento e elevar o padrão do cuidado numa escala global.
E isso nos deixa com uma reflexão final. A linha que separa aprender e jogar está ficando cada vez mais fina. Se a gente pode usar a tecnologia para treinar uma habilidade tão complexa e cheia de empatia como o cuidado, as possibilidades para o futuro da educação são quase infinitas. A verdadeira questão é: qual será a próxima habilidade essencial que a gente vai aprender através de um jogo?